Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula, Indústria, Concentrações Tradicionais. E a gente vai focar nos países desenvolvidos, né, com suas principais atividades industriais. Vamos começar pelos Estados Unidos, destacando aqui a região Nordeste, né, que é a região de industrialização ah, pioneira. Então, é aqui no Nordeste que se inicia a industrialização nos Estados Unidos. Por quê? Porque a área de povoamento antigo, né, você tem mão de obra, você tem mercado consumidor e, além disso, você tem fatores naturais que favorecem a atividade industrial. Então, você vai ter o Rio São Lourenço, que vai fazer a comunicação entre o Oceano Atlântico e a região dos Grandes Lagos. Então, isso facilita o transporte do produto industrializado. Nessa região Nordeste, você tem ah, áreas de extração de ferro e de carvão mineral. Então, isso vai auxiliar a indústria de base. Então, a indústria siderúrgica, a indústria metalúrgica está aqui no Nordeste. E aí, depois, esse tipo de indústria cria as condições para o desenvolvimento da indústria automobilística, da indústria mecânica, tá? Então, essa é uma área que se desenvolveu muito bem até o final do século XX. Porque quando chega ali no final do século XX, os anos 80, anos 90, existe uma decadência. Por quê? Porque muitas indústrias saem aqui do Nordeste, dos Estados Unidos, e vão para a Ásia, né? Você tem a questão da China oferecendo mão de obra barata, incentivos fiscais, é um país que tem bastante matéria-prima. Então, o custo produtivo fica menor na China. E aí, essa região, que era conhecida como Cinturão Industrial, Manufacturing Belt, passa a ser conhecida como Rust Belt, o Cinturão Enferrujado. Lembrar o exemplo de Detroit. Detroit já foi a capital mundial do automóvel e hoje é uma cidade falida, né, em crise econômica e social. Bom, vindo aqui para o sul e para o sudeste, nós vamos ter aqui indústria aeroespacial, por exemplo, em Houston, no Texas, a questão da NASA, tá? E a questão também do petróleo, né? Só lembrar aqui do Texas, porque é Texas Company, por isso é até Chaco, uma das maiores indústrias de petróleo do mundo, né? Perdão, Costa do Pacífico, né? Outra área muito importante, né? A Costa do Pacífico com destaque para a Califórnia. Por quê? Porque a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos e isso se deve também ao Vale do Silício, que é a indústria de tecnologia, informática, microeletrônica, né? É um tecnopolo, inovação. Só que além disso, a Califórnia tem uma indústria bélica, militar, a indústria petroquímica e a indústria cinematográfica, que é a Hollywood, tá? Além disso, o cinturão ensolarado, voltando aqui no mapa. O cinturão ensolarado, vou trocar de cor aqui, o cinturão ensolarado, ele compreende o sudoeste, o sul e o sudeste dos Estados Unidos. Então, essa região aqui é a região de menor valor de latitude nos Estados Unidos, então ela recebe mais insolação, tá? Então, esta região é conhecida como cinturão ensolarado e ela acabou se desenvolvendo graças à desconcentração industrial. O Nordeste também acabou perdendo muitas indústrias para esta grande área, né, do cinturão ensolarado, e isso começou ali a partir da segunda metade do século XX, né, principalmente motivado pela indústria de tecnologia associada à aeroespacial, à microeletrônica e à informática, né? Então, a Califórnia se industrializou muito fortemente nessa parte, tá? Sobre o Japão, a gente precisa fazer um breve histórico aqui, né? Porque o Japão é um país muito impressionante pelo seu desenvolvimento industrial. Então a gente tem um momento na história japonesa conhecido como Era Meiji, que é final do século XIX, começo do XX, que vai marcar o fim do imperialismo e a restauração monárquica. Ou seja, o poder político ele vai ficar centralizado nas mãos do imperador. E o imperador ele vai promover uma grande modernização da economia. E essa modernização estará associada, né, à industrialização. E aí vai haver um acordo entre o Estado e grupos econômicos de origem familiar, que são os aibatsus.
Então, os zaibatsu são grandes grupos econômicos, né, a partir da indústria, do comércio, sistema financeiro, né, que, junto com o apoio do Estado, vão desenvolver as principais indústrias no país. Além disso, o Estado japonês vai investir bastante em educação, né, para qualificar a mão de obra, e também na infraestrutura de transporte, como ferrovias e portos. Tá? O homem que você vê aqui na foto é o imperador Mutsuhito, tá? Que foi responsável aí, pela era Meiji. Os zaibatsus, né, exemplos aqui, acho que a grande marca assim, mais conhecida da população brasileira que é a Mitsubishi, né, que não fabrica carro apenas. Trabalha com extração de petróleo, energia nuclear, sistema financeiro, indústria química, tá? Mas ainda a gente tem uma outra empresa que é a Mitsui, a Yasuda, Sumitomo, entre outros zaibatsus, né, que nasceram nesse período da era Meiji e também posteriormente. O Japão ele tem um problema muito sério, né, que é a questão da escassez de recursos naturais. E aí, nessa era Meiji, o imperador faz um grande desenvolvimento militar. Por quê? Porque, já que o Japão não tem matéria-prima, o Japão vai buscar essa matéria-prima pela Ásia. Então, o Japão vai fazer muitas invasões em países asiáticos. Então, o Japão vai invadir a Coreia, vai invadir a China, na parte da Manchúria e nessa parte aqui da planície chinesa. Depois, o Japão vai para o Sudeste Asiático, tá? Então, ele vai chegar aqui na região das Filipinas. Nesse outro mapa, a gente vê toda a área que foi dominada pelo Império Japonês, tá? Então, esta parte leste e sudeste da Ásia, dominada pelo Japão, né? E aqui um dos pontos mais sensíveis, né, na história da Segunda Guerra, foi quando o Japão resolveu atacar Pearl Harbor e acabou colocando os Estados Unidos efetivamente na Segunda Guerra, né? E aí o Japão na Segunda Guerra foi seriamente destruído, né? Aqui a gente tem as imagens da população sofrendo com isso, né? Com a detonação de 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, né? Então algumas pessoas evidentemente faleceram imediatamente pela detonação das bombas, outras acabaram tendo câncer, né? Que foram as 2 bombas nucleares. Só que os Estados Unidos, né? Temendo uma expansão do socialismo pela Ásia, né, visto que em 1949 a China se tornou um país socialista, né, a Revolução Chinesa comandada pelo Mao Tse-tung, os Estados Unidos resolvem fazer um auxílio de recuperação econômica da Ásia, chamado Plano Colombo, né, e o Japão se beneficia disso, né, desse investimento dos Estados Unidos. O Japão pega esse dinheiro, faz a reestruturação dos zaibatsus, né, forma até o keiretsu, que é quando uma empresa ajuda a outra, né, faz parte da atividade econômica da outra empresa, né, por exemplo, comprando ações, uma compra a ação da outra, ou vai fazendo colaborações em projetos em comum, enfim. O Japão vai investir novamente na reestruturação da sua educação, vai fazer uma produção industrial voltada para exportação, para ter balança comercial favorável, vai fazer miniaturização dos produtos, então o japonês observa aquele produto que foi fabricado na Europa e nos Estados Unidos, e ele vai fazer uma cópia, só que uma cópia pequena. E por que pequena? Porque vai gastar menos matéria-prima, né? Existe uma cultura japonesa de grande dedicação ao trabalho, né? Então você passa a ter, nesse primeiro momento, né, da reconstrução do Japão, uma mão de obra barata, uma mão de obra qualificada e uma mão de obra disciplinada. E aí o Japão se torna uma grande potência econômica, uma grande potência industrial, tá? E aí essa concentração da indústria japonesa está na principal ilha, chamada Ilha de Honshu, que é a ilha maior, né? Que nesse mapa aqui geral do Japão, é essa ilha aqui, ó, que eu estou circulando. Essa daqui da Ilha de Honshu é a ilha maior, a ilha principal, é onde a gente tem a megalópole, chamada de Tokaido, né? Então a gente sai aqui de Tóquio, Yokohama, Hamamatsu, Nagoya, Osaka, Kyoto, Kobe, né? Hiroshima, vem até aqui no extremo sul, tá? Então é onde a gente tem o grosso da população japonesa, então a mão de obra, o mercado consumidor e as principais atividades industriais, tá? No caso da Alemanha,
Vale aqui lembrar a questão da Renânia. Então esse nome é por causa do rio Reno. O rio Reno, ele corta aqui o oeste do país, tá? Então é nesse rio, nas margens desse rio que você tem a industrialização alemã, a recuperação da economia alemã. Lógico que tem o dinheiro do Plano Marshall, né? O oeste, que é o lado capitalista da Alemanha. Então você tem uma forte indústria siderúrgica, carboquímica, têxtil, metalúrgica, eletrônica, automobilística, né? Então é a maior economia da Europa, tá? No caso da França, chama atenção que na França a gente tem uma forte indústria têxtil, aeronáutica, tanto civil quanto militar, indústria automobilística, indústria militar, né, bélica. No caso do Reino Unido, a gente tem uma forte indústria carboquímica, né, porque é secular isso, o trabalho que eles fazem com carvão mineral, indústria automobilística, que é muito forte, indústria bélica, que é muito forte, indústria petroquímica é muito forte, né? Basta lembrar a BP, a British Petroleum, e até a Shell, né, que metade é holandesa, metade é inglesa, tá? No caso da Itália, chama atenção o grande desequilíbrio econômico regional, né? Porque o norte ele é industrializado, ele é rico, então é onde você tem indústria automobilística, é onde nasceu a Fiat, né? Indústria de trator, de pneu, que é o caso da Pirelli, indústria têxtil, petroquímica, siderúrgica, né? Mas não significa que só tem indústria lá no norte, né? Eles têm uma agricultura, né? Fazendo aqui um parênteses, comentar rapidinho, importantes cultivos de trigo, de beterraba açucareira, de produção de leite, tá? E o sul é basicamente agropecuário, né? É uma região com destaque aqui para a produção de uva e de azeitona, né? No caso aqui da pecuária ovina, né? De carne, de lã, tá? E é uma região mais pobre, né? Então a região rica da Itália, industrializada, é o norte, Milão e Turim, e a região pobre é essa aqui de Nápoles, de Bari, né? Que é mais rural, ok?